recebendo hoje a Rainha Hortência, uma das maiores cestinhas do Brasil e do mundo, medalha de prata na Olimpíada de 96, campeã mundial em 94. Obrigado pela presença, Hortência. Recebendo hoje também, aqui para participar, Edgar Alves, colunista de esporte da Folha, e Camila Matoso, repórter de esporte da Folha. E eu já vou emendar aqui a primeira pergunta para Hortência. Hortência, o que a gente pode esperar da seleção feminina de basquete na Olimpíada do Rio? Você acha que a gente consegue brigar por medalha? Boa noite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Não é uma pergunta fácil de responder, ainda mais eu que vesti a camisa da seleção por mais de 20 anos, né? Durante 20 anos. Mas, infelizmente, eu não tenho uma boa expectativa com relação à seleção brasileira feminina, diferente da masculina. A feminina eu acho que está passando por um processo bem difícil agora. Gostaria muito de estar errada na minha análise. Estou torcendo muito para que elas mostrem que eu realmente esteja errada, mas infelizmente eu não acredito numa medalha, né, aqui dentro da seleção feminina. Houve, assim, você viu, teve evolução de 2012 para 2016? O que você acha? Assim, não teve uma preparação, né, lá atrás, para que essas meninas estivessem muito bem. Você vê a convocação da seleção chamando jogadoras que já não estavam mais sendo convocadas, aí que chamaram de volta, quer dizer, não tem. Nós estamos sem material humano, eu acho. Nós estamos muito sem opções, né? E isso tem que ser começado lá na Sub-15, Sub-16, enfim. Mas a gente sabe que a Confederação está passando por um momento difícil financeiro, de gestão, enfim, problemas de gestão e financeiro com as empresas que estavam patrocinando. E aí, se você não tem dinheiro, porque custa caro, né? Você preparar uma equipe para qualquer competição. E não é só a seleção adulta, você tem várias seleções, várias competições durante o ano, e isso custa caro. E para você levar jogadoras para ter você já tem que começar com 15 anos, já leva para a Europa, já começa a conhecer, já sabe conhecer as 3 escolas que nós temos, que é a escola americana, a escola europeia, a escola asiática. E isso não está sendo feito, porque quando a jogadora chega na adulta, não adianta levar para fazer jogos amistosos. Se você pegar uma jogadora de vôlei hoje, que tem 19 anos, e pegar uma jogadora de basquete com 19 anos e ver qual o número de jogos internacionais essas duas têm, você vai ver que é muito diferente a quantidade de uma menina do vôlei do que para de basquete. Hortência, você falou da diferença da expectativa que você tem em relação ao masculino e a não expectativa em relação ao feminino. Há uma diferença de tratamento da confederação em relação aos dois times? Olha, existe diferença de tratamento em qualquer setor onde você tem homens e mulheres trabalhando. Quando eu estava na confederação, eu participei de várias reuniões na FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete, e um dos dirigentes pedia muito para que no mundo inteiro pelo menos se utilizasse 30% da sua verba de todas as instituições no feminino, porque não são usadas nem 30%. Quando nós entramos numa nova gestão, que estava o Brunoro, a gente exigiu que fosse 50-50. No começo existia essa divisão. Depois foi caindo um pouco, foi caindo e foi tendo problemas financeiros. Hoje, se você for ver na África, eles não investem 5%. Agora, você vai no Japão, por exemplo, ao contrário, investe mais no feminino do que no masculino. E assim sucessivamente. Você acha que isso é parte da responsabilidade para estar essa situação? Eu acho que faz parte do mundo. Acho que o mundo, o homem ainda, ele é muito mais remunerado, é muito mais investido no homem do que na mulher. E cabe a nós, mulheres, tentar reverter isso. Sim. Quando eu entrei, foi uma das exigências minhas que tivesse tratamento igual. Consegui segurar, quando eu vi que o negócio não estava indo mais, eu peguei e saí. Você vê alguma perspectiva de melhora? De médio a longo prazo, sim. Se começar o trabalho já. Que eu acho que poderiam até utilizar essa Olimpíada que está tendo aqui agora. Fazer, sabe, usar um técnico jovem,
jogadoras mais novas, começar um trabalho agora para daqui 10, 15 anos, entendeu? Aproveitar esse ciclo olímpico e começar agora. Mas não, isso não foi, não aproveitar essa oportunidade. Não estou vendo, por enquanto não, mas gostaria muito que se iniciasse logo. Sim, do ponto de vista assim, internacional, o basquete brasileiro da sua época, anterior à sua, depois da sua época, que foram 2 décadas de seleção, e você pegando a seleção atual, se você colocar num patamar internacional, o basquete brasileiro, ele baixou posição ou foram outros países que subiram de nível? Eu acho que baixou. Edgar, se você vê, não tem, na nossa geração, que nós conseguimos ser campeão do mundo, vice-olímpica, campeão pan-americana, quando saiu, eu parei de jogar, depois parou a Paula, continua ainda. As mesmas jogadoras continuaram, a Ellen, a Alessandra, a Janete, ainda conseguiu uma medalha de bronze na outra Olimpíada, que foi em Sydney. Só que quando elas pararam, aí acabou. Não teve continuidade, não apareceu mais as jogadoras que pudessem segurar, né, esses resultados. Então, hoje eu assisto um jogo na televisão, eu sofro. Eu sofro porque eu falo assim, nossa, ela podia ter feito isso. Eu acho que hoje a visão do jogo, a leitura do jogo está muito voltada para o técnico. Hoje o técnico, ele canta inclusive a jogada que você tem que fazer. Olha, joga desse jeito, joga daquele jeito. Antigamente, dentro da quadra, a atleta, ela tinha liberdade para cantar a jogada que ela achava, pela leitura que ela estava fazendo ali naquele momento. A Paula falava, eu quero a jogada 3, vamos fazer a jogada 4. Óbvio que a gente ouvia o nosso treinador, mas ele deixava a gente livre para ter a nossa leitura de dentro da quadra, porque dentro da quadra você tem uma leitura, fora você tem outra, né? E eu vejo isso no masculino também. Hoje os técnicos que cantam tudo. Hoje assim, faz a 1, faz a 2, faz a 3, faz essa, faz aquela. Deixa o jogador jogar um pouquinho mais, ele decidir o que ele está enxergando naquele momento. Eu não vejo essa liberdade hoje e eu acho que isso está travando um pouquinho. E você vê que uma coisa que eu estava observando na NBA, antigamente você não via jogador chutar de longe, né? Você não via. E aí aquela trocação, né? Troca, joga 2, 3 minutos, sai. Entra outro, joga 2, 3 minutos, sai, entra outro. Você lembra disso? Lembro. Às vezes trocava 3 jogadores. Hoje você vê o Steve Curry jogando para o jogo inteiro. Voltou a ser aquilo que nós éramos na nossa época. A gente jogava, não podia nem sair da quadra. Hoje você vê um líder desse dentro da quadra sair, você vê o time cair muito. Então, o basquete está mudando. E você vê os jogadores da NBA chutando muito de fora. Muito. Por quê? Eles sacaram que o jogo ele tem um caminho que ele vai mudando. O basquete muda muito. Então, eu vejo parece que está voltando a ser naquela época que a gente jogava. Muita defesa. E, sabe, não mexe muito não. Chuta, 3... Enfim, e o jogador fica ali jogando até quanto ele aguentar. Hortência, falando da Olimpíada de forma geral, você acha que qual que vai ser o principal desafio, enfim, de forma geral, do país na Olimpíada? Eu acho que se o Brasil entregar a Olimpíada vai ser sensacional. Não estou preocupada com o resultado, né? Eu acho que o Brasil tem que entregar. Ela foi lá buscar, se bem quando o país foi buscar a Olimpíada há 8, 10 anos atrás... 2009. Qual era a perspectiva do nosso país? Era que em 2016 nós seríamos a 5ª maior economia do mundo. Estava se caminhando para isso. Só que deu uma guinada para trás e hoje nós estamos com um problema, né? Então eu acho assim, nós temos que entregar essa Olimpíada. E eu acho que a gente vai entregar. Agora, os resultados... Aí é difícil, porque tem uma frase que o Sônia me falou quando eu estava, que era aquele lutador de MMA, eu perguntei para ele, o nosso lutador, você acha que tem chance de ganhar? Ele falou, ganha a luta, não o melhor lutador, mas quem luta melhor. Então, às vezes você pode ser a melhor equipe, mas se você não estiver jogando bem naquele momento, você perde o jogo. Então vamos ver como é que a nossa equipe, como é que o time Brasil vai chegar em agosto, dia 5 de agosto, quando começam as Olimpíadas. Aí sim a gente pode dizer, olha, o vôlei tá assim, a natação tá assim, o judô tá assim, o atletismo, a gente não sabe.
Né? Tem algo específico que te preocupe? Sei lá, crise política, como ela tá, ou atentados terroristas, ou Zika? Tudo preocupa, né? Como nos outros países também tinha algo que preocupava. Eu lembro que em Barcelona tinha também, como é que chamava aquele... O ETA. Também estava ameaçando. Você vai agora na China, o ar que era super poluído, enfim, sempre tem um problema. Não existe um país que seja tão perfeito que não tenha algo que preocupe os organizadores. O Zika preocupa, mas as areias não vão deixar de vir por causa disso. Preocupa a poluição da Baía da Guanabara, preocupa os atentados. Eu acho que eles estão se preparando para isso, né? Eu acho que vai ter uma preparação para que isso não aconteça. Voltando um pouquinho, qual é a sua ligação hoje com o basquete brasileiro e com a Confederação Brasileira? Existe algum vínculo ainda ou nenhum? Não, hoje eu sou uma eterna torcedora do basquetebol, ajudo sempre que eu posso, porque eu não posso dar as costas por uma modalidade que me ajudou a ser o que eu sou hoje, né? Hoje, se eu estou aqui dando entrevista para vocês, é porque eu fui jogadora de basquete. Então, sempre que eu posso, sempre que eles me pedem alguma informação, eu estou ali sempre para ajudar. Agora, como eu sou hoje comentarista do time de ouro da Globo, eu não posso ter cargo de gestão nenhum. Então, eu estou, desde o meu contrato que eu assinei com a Globo, eu estou sem cargo de gestão em nada que se refere ao esporte. E dentro dessas possibilidades, por exemplo, você tem como hoje avaliar a seleção brasileira principal hoje, a seleção olímpica? Feminina ou masculina? Feminina. Ela teve um estremecimento recentemente com problemas eu achei políticos, mas parece que solucionou. Eles estão realmente solucionados pelo que você sabe ou não? Não, o que solucionou? Por exemplo, eu achei assim, os clubes têm razão em algumas coisas que eles reivindicaram? Sim, tem razão, né? Algumas coisas eu não concordo, outras eu concordo. Eu acho que existem maneiras e maneiras de você reivindicar algo. Eu nunca achei que a melhor maneira era através da imprensa lavar roupa suja, né, para todo mundo saber o que está acontecendo. Eu acho que é um processo político também. Você tem que negociar, você tem que conversar, você tem que ver como é que as coisas funcionam. E eu achei que o método que eles usaram, a maneira que eles usaram, os clubes usaram, apesar de eu achar que algumas coisas eles tinham razão, não foi legal, né? Quando você pressiona alguém publicamente, essa pessoa fica, né, constrangida. Constrangida. Quando você constrange uma entidade, a entidade não pode abrir mão, porque senão ela fica cai no descrédito. Pô, aquele cara, entendeu? Onde você viu, qual confederação você viu abrir mão dela escolher o técnico e as jogadoras para a seleção? Eu nunca vi, né? Eu nunca vi. Isso foi uma das exigências que eu achei que eles poderiam ter negociado melhor isso, né? E não chegar, se não fizer isso e tal. E uma das coisas também que eu não gostei, eu não tenho medo de falar, porque eu acho que a gente tem que sempre falar a verdade, quando você, como entidade, clube, você vai exigir algo de uma confederação, como foi o caso, você tem que, na hora que você não vai deixar a sua atleta ir para a seleção brasileira, você tem que falar, eu, clube, não estou liberando a minha atleta para ir para a seleção brasileira. Sim. O que eles fizeram? Puseram para a jogadora pedir dispensa. Pô, isso eu discordo. O que a jogadora tem a ver com isso, com as reivindicações que os clubes fizeram? Foram os clubes que se uniram, eles deveriam ter tomado a frente e falar assim, aqui ó, tá aqui a carta, eu estou proibindo a minha jogadora de ir para a seleção brasileira. E não colocar a jogadora na frente do tiroteio, entendeu? Isso eu não gostei e muito. Eu achei que não foi de bom tom, não foi bacana esse posicionamento dos clubes colocarem a jogadora na frente, entendeu? Porque elas foram obrigadas a pedir
pedir dispensa. E esse boicote que elas fizeram acaba gerando Não foram elas. Foram os clubes, exatamente. Acaba gerando uma desunião, né, entre as jogadoras também ou não? O que você acha? Não, porque elas já sabiam por quê, né? Tinham pedido dispensa. Uma delas, por exemplo, não aceitou de jeito nenhum, até que foi mandada embora do clube. A Clarissa. A Clarissa. Então, assim, eu só achei que isso não poderia... Agora, estavam reivindicando uma atenção melhor da confederação, que a confederação não estava dando, uma participação mais ativa da confederação nos campeonatos internos, que não estava tendo, o acompanhamento do técnico da seleção brasileira, assistir aos jogos que não estava acontecendo. E isso eles têm razão. Isso eles têm razão. Você não pode fazer uma convocação se você não segue, se você não vai assistir o treino, se você não vai assistir jogo, se você não comparece, principalmente no final de campeonato. O técnico tem que estar mais presente, afinal de contas ele é o técnico da seleção brasileira. Qual a avaliação que você faz do Antônio Carlos Barbosa? Então, isso está sendo feito agora. Né? O Barbosa está sendo feito, está indo aos jogos, está indo lá, a Adriana, que é a coordenadora técnica, está indo lá assistir, quer dizer, está falando mais com as jogadoras, está falando mais com os clubes. Essa interação não existia. Começou a existir depois desse fato que aconteceu dos clubes. Então, algumas coisas eles conseguiram. Você começou falando sobre a má gestão e problemas financeiros. A gente viu notícias recentes sobre denúncias, enfim, do uso de dinheiro na confederação, não só na confederação de basquete, mas a gente tem visto isso de forma geral nas confederações, não só no Brasil. Você acha que você defenderia uma operação, uma investigação do tipo da Lava Jato no basquete? Olha, eu sou sempre a favor das coisas claras, entendeu? Eu sou a favor das coisas claras. Eu acho que se você tem... se você não deve, qual o problema? Então, eu não acho que é só basquete, não. Eu acho que qualquer confederação, se ela não deve, por que ela tem que ter receio de abrir as suas contas, os seus contratos? Quando você faz uma gestão limpa, quando você faz uma gestão aberta, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, a Receita Federal pode entrar no meu imposto de renda e vascular que eu não é contra nada, porque eu não sou nego. Então, eu estou tranquila, eu durmo tranquila. Então, se você não deve, eu sou a favor da clareza, eu sou a favor da honestidade, eu sou a favor... Eu não estou dizendo que não exista isso, porque eu não sei, eu não estou ali no meio, entendeu? Mas se existe, qual o problema de abrir as suas contas e falar, pode olhar, que eu estou com a minha consciência tranquila. Você acha que isso poderia dar mais credibilidade para o esporte brasileiro? Eu acho que, assim, quando você chega e fala assim, uma pessoa fala assim, posso fazer uma auditoria? Você fala sim, já mostrou credibilidade, entendeu? Mas não sei se isso foi pedido. Não sei se isso existe, se existe esse pedido, entendeu? Eu não estou por dentro disso, mas eu não vejo problema nenhum de você abrir as suas contas se você realmente não deve. Voltando um pouquinho à questão da seleção, mesmo você avaliando que a seleção feminina vai ter muita dificuldade, você acredita que pelo menos a primeira fase ela consiga passar? Eu estou torcendo muito para que isso aconteça. A gente tem um problema na armação, né? Eu lembro que quando eu ainda estava na confederação, eu pedi a eles que naturalizasse uma armadora, uma jogadora 1 ou uma jogadora 2 que também armasse o jogo. Por quê? Porque ia chegar agora, a gente ia ter problema na armação. E nós temos um problema muito sério na armação. Pivôs a gente até segura um pouquinho, porque nós temos a Érica, enfim. A Clarissa, que é uma grande jogadora. Mas na armação nós temos a Adrianinha, e a Adrianinha está com problema. A Adrianinha tem um problema de tendão, no tendão de Aquiles, se não me falha a memória. E a gente não sabe se ela vai conseguir jogar. Ela foi convocada agora, não sei nem se ela vai aceitar, porque ela está com problema. Ela jogou um jogo aqui pelo Recife, o time da cidade de Recife, do América de Recife, e jogou no sacrifício. Mas você sabe que jogar no sacrifício numa Olimpíada não é tão simples assim, né? Vai ser a última Olimpíada dela, tal. Ela já tem uma certa idade, mas não foi aceito, porque tinha que pagar para a menina, enfim. Mas a menina que seria naturalizada, isso tinha um custo e a confederação não tinha esse custo. Então, infelizmente não houve isso. Mas isso não é legal, mas o mundo inteiro faz isso. A armadora da Austrália é americana,
Quer dizer, todo lugar do mundo, na própria Espanha tem um monte de jogadores naturalizados. A pivô, a melhor jogadora da Espanha no pivô é uma jogadora americana. Então, o mundo inteiro faz isso. Chegou a ter sabe de alguma jogadora que se interessou? Eu fui pesquisar na época, dei alguns nomes, mas não deram prosseguimento na busca. A gente tinha nome, sim. Eu fui olhar bem o que se encaixaria no time do Brasil. E agora nós estamos tendo esse problema. Hoje tem alguma... Eles naturalizaram o americano com o masculino. O masculino. Mas ele já estava aqui, o Taylor, já ficou mais simples, mais fácil, né? Mas você acha que hoje tem alguma iniciativa nesse sentido? Que eu saiba, não. Mas tinha que ter tido isso há 5 anos atrás. Não, tem que estar com documentação toda pronta, já não dá mais. Não, possível. Mas você não acha que isso pode, digo, não só pensando para agora, né, claro, mas criar uma situação de confortável de não incentivar o esporte e aqui dentro e resolver o problema naturalizando? Então, aí há uma controvérsia, né? É que nem você falar assim, olha, eu vou trazer um técnico estrangeiro. A gente não manda um monte de jogador nosso para jogar lá fora? Jogador de futebol. Gente, nós estamos num país, num mundo globalizado. Eu acho que se a gente não tem técnico suficiente, atletas, nós temos que trazer, inclusive para eles aprenderem, para eles verem como é que isso funciona. Eu ia adorar interagir com outros atletas, eu ia adorar interagir. Quando eu jogava, eu tinha 2 pivôs americanos no meu time. Sempre teve, quer dizer, não tinha condições de ter o nosso brasileiro, a gente trazia americano para poder ganhar jogo. E o basquete foi um sucesso, você participou daquela época, a nossa liga, a nossa competição interna era uma das melhores que tinha, vinha atletas de todo mundo querer jogar aqui. Nós não a WNBA não pega jogadoras do mundo inteiro para jogar lá dentro? Por que nós não podemos trazer jogadores para jogar aqui? Isso existe em todos os esportes. Nós temos na ginástica técnicos estrangeiros aqui, e isso é bom, que serve de exemplo e experiência para outros futuros técnicos. Eu não vejo problema nenhum nisso, não. Você estava falando há pouco aí que você está vendo com uma situação saudável, por exemplo, equipes que não de São Paulo, por exemplo, desse eixo, Rio, São Paulo e tal, estarem se destacando no basquete. Como que você enxerga de fato essa situação hoje? Olha, com a entrada da Caixa Econômica patrocinando tanto o masculino como o feminino na liga, eu acho que isso vai melhorar muito. Eu acho que muitos clubes vão querer participar. Você lembra, eu não gosto de falar muito da minha geração não, mas nós tínhamos 2, 3 times só, né? Que os outros iam disputar 4º, 5º lugar. Agora não, a gente tem nem passava pela cabeça da gente que um clube que não fosse de São Paulo ser campeão. Hoje nós já temos. O Esporte Clube Recife já foi campeão. Agora está disputando uma final, inclusive nesse momento está disputando o time de Sampaio Corrêa contra o time de Americana com Desamericana. O Sampaio já saiu na frente de 1-0, está disputando o segundo jogo agora. Quer dizer, existe uma possibilidade do Sampaio também ganhar. E eu acho que para o basquete brasileiro é bom os outros estados verem que isso é possível. Independente de quem vai ganhar, é bacana você ter um time de fora de São Paulo e um time de São Paulo disputando uma final de uma liga feminina. Eu acho que isso é muito positivo para o basquetebol feminino. Ainda falando em seleção e depois desse tumulto que houve, que me parece quase que superado e tal, houve alguma conversa, por exemplo, da comissão técnica, de consulta assim, para você, para a Paula, para jogadores experientes do passado, sobre alguns, pedindo um palpite pelo menos de vocês? Não, teve uma pessoa que me ligou falando o que eu achava, né? Óbvio que o nome do Barbosa sempre vem na cabeça da gente. Eu não colocaria o Barbosa como treinador. Eu acho que o Barbosa ele já está acima disso. Eu acho que a experiência que ele tem como gestor, a experiência que ele teve como técnico excelente, que ele foi meu primeiro técnico e eu devo muito a ele. Tudo que eu aprendi, né, internacionalmente. Eu acho que ele seguraria muito bem, porque eu acho que só ele poderia segurar essa onda, essa bucha, vamos dizer assim, que aconteceu no basquetebol feminino, como um coordenador técnico
suportando um novo técnico para uma geração daqui a 10, 15 anos, entendeu? Então, mas o nome dele foi unânime. O nome do Barbosa tinha que estar na seleção brasileira. Independente, puser ele como técnico, tudo bem, entendeu? Tá em boas mãos também, ele como treinador. Eu por ele como coordenador, que é aquele cara que vai segurar a onda do técnico e na hora de sentar do lado do banco e até orientar o técnico como deveria jogar. Eu acho que ele é essa pessoa. Mas está em boas mãos colocá-lo como treinador e a própria Adriana investindo numa nova gestora, enfim, como coordenadora técnica, que é uma menina que trabalha muito, gostei muito da indicação dela, acho que foi um bom nome. E o menino lá, como é que é o nome dele? Agora me deu branco, que é lá do Bradesco, que está como assistente técnico, o Cristiano, que está na seleção brasileira há muito tempo, já foi assistente técnico de uma Olimpíada, já foi assistente técnico de um campeonato mundial, ele também já começa a ser preparado para o futuro. Só uma pequena correção, você falou, o Barbosa é o primeiro técnico da seleção. Da seleção. Da seleção, você teve outros técnicos que anteriormente. Não, o Barbosa foi meu primeiro técnico da seleção brasileira internacionalmente. Tinha 16 anos, quer dizer, nós estávamos começando, todo mundo, né? Ele já tinha tido uma experiência de assistente técnico antes do Valdir Pagan. Em 71. E quando ele chegou, a gente ficou 10 anos técnico nosso na seleção brasileira. Então ele foi super importante. Na sua opinião, esse ciclo olímpico para a seleção de basquete feminino já foi totalmente perdido? Olha, eu quero estar muito enganada que isso aconteça, né? Eu gostaria muito, mas eu acho que, infelizmente, nós perdemos uma grande oportunidade, uma grande chance. O tanto de oportunidade, patrocinadores, enfim, o próprio Ministério ajudou muito e eu acho que a gente não soube aproveitar. Eu não sei o que vai ser depois das Olimpíadas. Nosso país não anda. Provavelmente as empresas não vão fazer essa ingestão de dinheiro que fizeram tanto agora para essa Olimpíada. Acho que nós perdemos uma grande oportunidade, infelizmente. Na experiência que você teve, enfim, como jogadora, mas principalmente na passagem pela Confederação, se te chamassem hoje para uma consultoria, o que seria a primeira coisa que você mudaria? Nossa, é tanta coisa que é difícil você falar aqui agora, mas eu investiria muito, como eu, quando eu entrei, a minha ideia era, quando eu trouxe o técnico da Espanha, é porque ele era muito bom na parte da base, né? Então a gente estava começando um trabalho de base muito forte, né? Treinar essas meninas, porque o resultado que foi muito bom foi quando nós fizemos uma parceria com o Ministério. O Ministério bancou todo o treinamento da seleção sub-19, que foi disputar um campeonato mundial, e nós quase fizemos a final de um mundial sub-19. E nós ficamos em terceiro lugar, porque os Estados Unidos perdeu do Canadá e acabou cruzando com a gente na semifinal, e era difícil ganhar dos Estados Unidos. Mas a gente estava investindo muito na base, né? E eu não vejo esse investimento. Então, o que tem que mudar é o investimento na base, porque o adulto, né? Pegar essas meninas de 15 anos, 16 anos, 17 anos e investir muito em jogos internacionais. Mas eu sei que hoje não é possível, porque não tem dinheiro para isso. Então, assim, talvez seja você fazer uma mudança. Eu acho que o basquete precisa voltar a ter credibilidade, porque você não coloca o seu dinheiro em algo que você não acredita. Então, nós precisamos mudar a credibilidade. Não estou acusando ninguém, gente, pelo amor de Deus. Mas o basquete precisa voltar, sabe, as pessoas acreditarem nele. Senão fica difícil. Até porque não ter dinheiro é sempre uma pergunta, né? Por que não tem dinheiro? Por que não tem investimento? Por que as empresas não entram para patrocinar? Enfim, a Caixa veio agora, mas é sempre... A Caixa está investindo na Liga, porque a Liga está mostrando que está fazendo um trabalho muito bom, entendeu? Está fazendo um trabalho bacana, tanto a feminina como a masculina. Por isso que eles estão investindo. Agora vamos ver o que vai acontecer no basquete agora, depois que acabar as Olimpíadas, né? A Caixa já assinou um contrato de 4 anos. Então nós temos 4 anos, tempo para trabalhar bem. Agora, você vê que a NBB fez uma grande gestão, e a Liga Feminina, agora que está lá dentro da NBB, tá junto. Está todo mundo junto no mesmo objetivo. Pelo menos internamente a gente vai ter campeonatos bacanas, bem disputados.
Então, assim, todas as seleções do mundo, qualquer que seja ela, por melhor que seja, por mais craques que ela tenha, ela sempre tem uma figura exponencial, ou duas, mas sempre tem aquelas lideranças. Na sua época, logicamente, não precisa nem falar que era Paulo e Hortência. E quem que você acha que no Brasil hoje seria essa personagem? Hoje não tem. Não tem? Não tem. Mas pelo menos uma vai ter que liderar esse grupo aí. Talvez seja a Isiane. Você está falando liderança dentro da quadra? Teria que ser a Isiane, a Érica, a própria Clarissa, que são as 3 melhores jogadoras hoje, na minha opinião. A Adrianinha, não sei se ela vai aguentar jogar, porque ela está com problema no tendão. Mas, assim, seria esses 4 nomes, né? A Adrianinha, a Isiane, a Érica e a Clarissa. São essas 4 jogadoras. Eu acho que a Clarissa hoje está num bom momento. Está num bom momento. Ela está lá na NBA, já foi para lá. Quer dizer, eu acho que a Clarissa está num bom momento. Espero que ela faça essa liderança dentro da quadra. O Brasil está no grupo da Austrália, né? Na definição dos clubes, dos países já definidos e tal. E a grande líder da Austrália, eu queria estar no grupo dos Estados Unidos, porque assim eu não cruzo com ele lá na final. Mas a Larry Jackson já anunciou que não vem para o Rio de Janeiro, anunciou que está fora. Uma estrela que o basquete feminino da Olimpíada vai perder, né? Então, sorte do Brasil também. Não sei como que ela está hoje, mas é uma jogadora. A Austrália é uma incógnita, a gente não sabe como é que a Austrália vai chegar, né? A gente não sabe como é que vai ser sem a Larry Jackson, enfim. Mas eu quando converso com o Barbosa, eu saio tão animada, porque ele, cara, ele fala, nós vamos ganhar a medalha. Poxa vida, nossa, ia ser um prazer enorme poder estar ali transmitindo um jogo e falando que o Brasil conquistou uma medalha. É a coisa que eu mais quero, né? E ele assim, é um cara sempre foi muito positivo, sempre foi muito... Ele passa isso para o jogador. Não, ele tem uma coisa, por exemplo, se você analisar bem, eu até vou fazer essa pesquisa, mas, por exemplo, o Japão está no grupo do Brasil. São os 2 clubes definidos, times definidos por enquanto, Austrália e Japão. Os outros vão sair dos pré-olímpicos, aí são 3 pré-olímpicos. Mas, por exemplo, quanto o Japão, que é uma equipe que surpreende todo mundo. Mas eu acho que o Brasil ganha. O Brasil sempre jogava bem quando o Barbosa era técnico. Eu acho que ele nunca foi surpreendido pelas equipes asiáticas. O Barbosa é muito bom. Ele tem uma experiência internacional muito grande. A gente fala, ele é rato, né? Ele sabe tudo. Então, assim, eu não tenho dúvida disso. Mas eu preciso ver se ele tem material humano para isso, né? Eu acho que nós temos alguns jogadores que são muito boas. Eu estou esperando chegar mais perto, vai ter agora a NBA, a gente vai estar acompanhando. Nós temos a Érica e a Clarissa que vão estar lá. Vamos acompanhar, né? Eu acho que se essas meninas resolverem jogar, eu vi agora o torneio que teve aqui no Brasil, que o Brasil inclusive ganhou da Austrália, teve um jogo que ganhou da Austrália, né? Ganhou o jogo da Austrália. Poxa, as meninas estavam super animadas, estavam super... Eu quero ver isso aqui, quando chegar perto, aquela história, né? Vamos ver como é que a equipe vai estar quando chegar nas Olimpíadas. Torcendo muito. E o time me parece que vai ter um bom período de treinamento, quase 100 dias. É um treinamento longo, porque, quer dizer, é mais do que o suficiente para participar de um torneio dessa natureza, né? 100 dias de treinamento? Parece que vai dar... o projeto eles foram todo, convocadas, né? Não sei se dá tudo isso, mas assim, elas foram convocadas agora para o Campeonato Sul-Americano. Depois, né? E as jogadoras da NBA não vão poder, da WNBA não vão poder participar. Fora você tira... Isso, você tira a Clarissa, você tira a Érica, enfim. Mas o Campeonato Sul-Americano não é um bom treinamento, né? O Brasil tem que treinar com equipes mais evoluídas, na minha opinião. Mas assim, tomara que chegue, né? Como o masculino vão ter 10 jogos, né, internacionais. Exato. Falando exatamente sobre o time masculino,
Você acha que quais são as suas perspectivas em relação ao time do Manhã? Você acha que a gente consegue o Manhã brigar por medalha? Eu acho que tem time para isso. O Manhã está muito preocupado porque todos os atletas que estão jogando a NBA não estão jogando muito tempo. Mas nunca jogou também muito tempo, né? Sempre foi assim. Mas eu vejo esses meninos muito bem. Muito bem. Eu acho que esses 10 jogos internacionais que nós vamos ter antes, tivemos uma perda que foi o Splitter, né? Que o Thiago Splitter não vai conseguir, teve uma cirurgia do quadril. Mas mesmo assim ainda é uma grande equipe. Eu acho que estamos nas expectativas de como será essa preparação deles, né? Como eles vão chegar. Eu quero acompanhar muito de perto isso, porque eu acho que é uma realidade esses meninos. Vamos ver como é que vão estar os nossos adversários, né? Como eles vão chegar. Você disse que a Lauren Jackson não vai vir, pô, já é uma... Vai saber como é que os outros times vão estar, né? É uma expectativa muito grande, todos, um analisando o outro, né? Então vamos analisar os outros países para ver como eles vão chegar nas Porque Olimpíadas. nomes a seleção tem, né? A gente Eu tem acho. vários jogadores Eu jogando acho. na NBA, né? O Huertas, Raulzinho, Nenê. O Raulzinho jogando muito bem. O Raulzinho chegou e já ganhou a titularidade no Utah Jazz. Então, e jogando bem. Então, eu acho que nós temos condições. E você acha que o Manhano é o treinador certo para estar lá? Ele está desde o começo, né? Já está desde a última Olimpíada. Então, ele tem que ser mesmo. Nós temos que dar continuidade no trabalho. Senão você nunca consegue chegar. Eu acho que é ele mesmo. Não sei o que vai ser depois, mas ele tem que estar aí. E mesmo porque ele também já está junto com a equipe já está acostumada com ele. Tem que ser ele, óbvio. Sua participação na Olimpíada está definida, Hortência? Comentarista só da... Na abertura? Tem alguma Não, abertura coisa... não. A gente não sabe ainda direito como é que vai ser, né? Mas o que eu sei é que você é comentarista dos jogos do basquetebol. Torcendo para que o feminino vá bem, para poder pelo menos transmitir um jogo delas. E o masculino também. Tá, mas não teve nenhum convite, nenhuma indicação de alguma coisa? Tá todo mundo Não, nessa o convite... expectativa? Digo, da abertura. Não, da abertura não. Acho que... Não sei se a atleta vai participar, se o time de ouro vai participar da abertura. A gente não sabe ainda. Se tiver que ser, tem que ser pela Globo, né? Porque é que está investindo na gente já faz um tempão que nós estamos ali. E vai ser um negócio muito legal, porque tem muitas coisas, assim, a mesa tática, enfim, tem muitas coisas que nós estamos treinando, nos preparando para no dia poder atender e explicar melhor para os nossos telespectadores. Legal. A tocha, nada da tocha. Você não vai participar da... Eu vou carregar, sim. Então, já é uma participação. Não, Agora no vou começo de carregar, maio. mas não lá no momento, Não, né? você vai participar do trajeto. Vou participar. É no começo de maio, é isso? Não, eu ia ser o começo, agora vai ser o último dia. No dia 5, quando abre a... Gente, eu não ia falar, mas eu que vou acender. Mentira. Tô brincando. Não, brincadeira. Mas como vai ser? Explica um pouco mais. A abertura? Não sei. Enfim, você vai pegar a tocha no final de maio, é isso? Não, final de começo maio de não. junho, desculpa. No dia 5 de agosto. Dia no 5 de último No dia da abertura dos jogos. No dia da abertura. Ah, maravilha. Por isso que eu vou acender lá. Não tô brincando. Voltando um pouco Isso é uma falar... incógnita, nem por chicotear no tronco o pessoal fala. Voltando a falar um pouco da CBB, qual a avaliação que você faz do Carlos Nunes à frente da CBB? A gente esperava mais, né? A gente esperava muito mais. Aliás, o basquetebol, você acompanhou mais, a primeira seleção brasileira minha, ele já estava acompanhando a gente. A gente não teve assim uma gestão muito profissional, uma coisa assim que você pudesse falar assim, puxa vida, a gente sofre, o basquetebol sofre faz muito tempo. Há muito tempo a gestão do basquetebol merece um pouquinho mais do que eles estão dando. Eu gostaria de estar falando melhor, mas infelizmente não tenho nada assim, pessoal, né? Estou falando da área profissional do Carlos Nunes. Pessoalmente a gente se dá bem, conversa, tudo, mas... Uma mudança seria benéfica? Profissional...
Então, a mudança tem que ser feita através do voto e de quem se candidata a estar ali, né? Muitas vezes você não tem muita opção, né? Eu gostaria que alguém um pouquinho mais voltado à parte da gestão se candidatasse. A gente não teve essa... Não sei quem vai ser o próximo candidato. Talvez uma das grandes falhas do Carlos Nunes talvez poderia ser esse negócio de investir nas bases. Você acha que talvez esse seria o grande problema? Ou outros problemas? Investir na base é o óbvio, né? Assim, não tem muito segredo. O investimento na base, eu acho que o maior investimento que hoje deveria ter no basquetebol brasileiro é a área de gestão. O profissionalismo da gestão da confederação, que eu acho que não tem. Eu acho que tem que estar lá o melhor da assessoria de imprensa, tem que estar lá o melhor, realmente colocar quem sabe fazer. Entendeu? É isso que eu acho que deveria. Mas assim, da gestão, especialmente, qual o erro que você assim, mais se assusta hoje em dia? Olha, eu acho que não dá para você citar uma área. Eu acho que a área que mais sofre é a área técnica. Ela que menos tem culpa no negócio, entendeu? A área técnica é a área que mais sofre, porque as meninas estão aí, os treinadores estão aí, os médicos, fisioterapeutas, mas você tem que ter dinheiro para você fazer o seu planejamento de médio a longo prazo. Um planejamento a curto prazo não vai dar resultado nunca. Agora, a gestão geral do negócio é que eu acho que peca muito. Tem alguma modalidade que você olha assim e fala, nossa, podia ser parecida a gestão? Tem alguma coisa que hoje, digo, no Brasil? Eu acho assim, hoje você tem algumas confederações que você vê que realmente a área empresarial fala bem, né? O rugby, o judô, que sofria muito, agora está começando a ter o norte. O vôlei sempre teve, apesar de ter tido um problema agora, eles resolveram rápido isso. Acho que o voleibol conquistou esse patrocínio de muitos milhões porque realmente mostrou resultado, né? Já te falei 3, né? Deixando a desejar, o atletismo está deixando um pouquinho a desejar, o basquete está deixando um pouquinho a desejar, e aí você vê que o resultado não vem. Quando você vê que o resultado não vem, o handball está fazendo um bom trabalho, já teve um resultado, foi campeão do mundo no feminino. Então... E futebol é exemplo ou do que ser feito ou do que não ser feito? O futebol você vê eu não estou lá dentro para ver o que está acontecendo, então eu não posso falar com propriedade. O que eu posso falar com propriedade é o que eu vejo, né? Então assim, quando demora muito para ter um resultado, quando alguma coisa está errada ali, né? Mas é difícil você falar do futebol, porque é a grande paixão nacional, então cada um tem um jeito de pensar. Mas você vê que você tem um ex-presidente que está preso lá em Nova York, você vê que nós temos um presidente da confederação que não pode sair do país, que corre o risco de ser preso. Então, tem alguma coisa errada aí. Se você perguntar para mim o que é, não sei. Mas tem algo errado aí. Eu posso pegar o avião e sair para qualquer lugar do mundo que eu não tenho medo. Se tiver medo, porque algo está errado, né, com a minha pessoa. Então, tem algo errado aí. E precisa ser fiscalizado, e precisa ser feito. E se ele tiver certo, ele tem que provar, ele tem que mostrar logo que é que a gente torce para que, né? Que a gente torce pelo futebol, a gente torce pelo esporte brasileiro. Em termos de popularidade, o futebol logicamente está em primeiro. E tem muito dinheiro envolvido ali também, né? Tem muitos patrocinadores fortes, enfim, tem televisão, mostra o tempo todo. E aí o segundo, o terceiro esporte está ali o basquete e o vôlei. Você acha o basquete não é o segundo e terceiro esporte, infelizmente, já foi. Já foi, hoje já foi. Não é mais. Hoje tá lá embaixo. Hoje está lá embaixo. Hoje a gente perde pro vôlei, a gente está perdendo para natação, a gente está perdendo para outros esportes, infelizmente. Mas é um esporte maravilhoso, adorável e que se tiver, logo a gente recupera isso. Se tiver uma boa gestão, a gente recupera logo. Você falou da liderança do time feminino. Queria que você falasse hoje, você olha
dentro do Brasil, que atleta te... Fora seu filho, tá? Que atleta faz seus olhos brilharem, assim, no Brasil? Olha, eu gosto muito da ginástica. Eu acho que a ginástica está fazendo... Esqueci de falar da ginástica. A ginástica também está fazendo um bom trabalho. Eu acho que a ginástica tem grandes atletas ali. O que nosso medalhista de ouro, o Zanetti. A gente tem que bater palma para ele. O próprio judô, que tem grandes atletas buscando medalha. Eu amo assistir atletismo. Eu acho o atletismo assim maravilhoso. Eu comecei, meu primeiro esporte foi atletismo, mas eu não vejo hoje um nome que eu possa falar assim para você vai ganhar, vai disputar uma medalha de ouro. Torcendo muito, tem a Fabiana Müller, né, que é uma que pode ser que no salto com vara ganhe, mas estamos na expectativa. Então assim, e o nosso voleibol sempre nos traz alegria, tanto masculino como feminino. Estou torcendo muito pro futebol feminino. Muito pro futebol feminino. Gostaria muito de ver o futebol masculino trazendo a sua primeira medalha de ouro. Não sei se isso seria um prêmio para má gestão, né? Mas a gente como atleta, ex-atleta, torce pelos nossos companheiros, né? Queria muito que... Mas, vamos... Eu falei a gente não sabe se o Neymar vai, né? Ainda. Ele vai, sim. A seleção masculina teve muitos pedidos de dispensa ano passado, ano retrasado. E eu falando com o Oscar o ano passado, ele me falou que falta vontade para muitos jogadores de vestir a camisa da seleção brasileira. Você acha que falta isso hoje? Não, eu não acho que falta vontade. O basquete hoje é diferente de 20, 30 anos atrás. Hoje você tem um jogador como o Nenê, como o Thiago Splitter, como o Varejão, que custa milhões e milhões de dólares. Ora, eu não posso convocar um jogador desse para jogar um campeonato sul-americano. Eu não posso convocar um jogador desse para jogar uma Copa América. Mas eles vêm para jogar um campeonato mundial e uma Olimpíada. Então, eu acho que se o nosso país, aqui na América, não tiver condições de ficar entre os 4 melhores numa Copa América, está errado a gestão. Eu preciso trazer esses jogadores para poder se classificar. A Argentina também não vai, esses caras também não jogam na Argentina, entendeu? Então assim, não é que eles se negam a jogar, a vestir a camisa brasileira. Não é isso. Eu acho que eles não querem jogar, a própria NBA não deixa. Eu acho que nós temos condições de fazer, nós temos que ter um trabalho para que a gente não dependa tanto desses jogadores. Entendeu? Eu acho que a gente tem por obrigação de ficar entre os 4 melhores na América. Sabe? Eu acho que nós temos... E eles nunca negaram de jogar uma Olimpíada, nunca negaram de jogar um campeonato mundial. Agora, vim aqui para jogar uma Copa América, eu acho que nós temos que ter a obrigação de se classificar sem eles, na minha opinião. Na minha humilde opinião. Até porque o calendário da NBA é muito Exatamente. forte. Né? E outra, eles não podem emendar direto um no outro, porque eles têm que ter um período de descanso. Entendeu? É muito... E eles são muito valiosos, né? É Só diferente. Da minha parte, enfim, a última. Mas eu perguntei para você sobre o que te preocupa na Olimpíada e citei a situação política, mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela. Como que você está vendo toda essa situação no país? Eu fico triste porque, como eu disse, era para a gente estar entre a 5ª maior economia do mundo e nós estamos lá embaixo. É de ficar triste, óbvio, de novo, vamos ter que começar tudo de novo, entendeu? Então, assim, é ruim porque o mundo inteiro está falando dessa nossa crise, ao invés de falar de uma Olimpíada. O mundo inteiro está falando do impeachment e muitas coisas não vão ser entregues, né? A gente tem que entregar essa Olimpíada. Então, o entorno da Olimpíada, eu acho que lá, os jogos, tudo vai ser entregue, vai ter uma abertura maravilhosa, vai ter... Agora, o entorno, será... Vai ser entregue o metrô, vai ser entregue as vias, não vai ser entregue a Lagoa Rodrigo de Freitas. É isso que a gente fica triste. Que estava no projeto e a gente não vai conseguir entregar. Só essa pergunta, você é a favor ao processo de abertura do impeachment do presidente? Olha, eu sou a favor de que as coisas sejam fiscalizadas. Eu acho que se está errado,
está na Constituição, não sou eu que vou julgar se está ou não. Eu acho que nós tivemos um Supremo Tribunal Federal que foi lá, analisou e disse que sim, que pode abrir. Então, eu acho que ninguém está acima da lei. Eu acho que se existe um erro ali, eu acho que tem que ser julgado. E cabe ao Congresso, nós estamos numa democracia. Ninguém está acima da lei. Então, se nós tivermos um Supremo Tribunal de Justiça que viu que sim, não é golpe, está na Constituição, eu acho que tem que ser julgado. Cabe a quem está sendo julgado se defender, ir lá e se defender e não ficar acusando. Acho que vai lá, se defende, entendeu? Acho que quando você é acusado de algo e você tem como se defender, vai lá e se defende. Você já pensou em ser técnico? Nunca. Por que Técnica não? Porque quando eu parei de jogar, eu parei por quê? Porque ficava ali o dia inteiro treinando, não tinha final de semana, não tinha feriado, não tinha férias, e técnico eu ia dar continuidade a isso. Técnico é a mesma coisa, ficar lá de manhã, de tarde, viaja, jogo. Eu não quero mais sentir isso. Eu quero ter uma vida mais tranquila para minha família. Posso ter um cargo de gestão que é diferente, você não precisa ficar o dia inteiro ali na quadra. Mas é uma coisa mais de você pensar na modalidade e não de executar a modalidade. Já pode pensar, tem presidente, é isso? Da onde? Da confederação. Calma, só da confederação. Não, de jeito nenhum. Não quero isso não, agora não. Qual a diferença de jogar uma Olimpíada e outros campeonatos? A Olimpíada, assim, é o... Cada competição tem a sua particularidade. Então, quem já jogou Olimpíada, vai jogar um Mundial, vai sentir. Então, você tem que passar por essa experiência. Disputar um Mundial, disputar um Pan-Americano, disputar uma Olimpíada. Uma competição é diferente da outra. E você tem que estar ali dentro para você ver como é que ela é. Então, todo atleta tem que... Geralmente, a primeira Olimpíada de um atleta, ela não é muito boa. Geralmente, não é uma regra. É uma experiência importante para a segunda, terceira e a quarta tá melhor. E como vai ser acompanhar o seu filho? Seu filho está praticamente garantido na Olimpíada. Como que vai ser você ver ele disputando? Vai ser muito difícil. Mas assim, a gente sabe que o João Vitor, a gente torce para que ele esteja lá. Que ele esteja lá. A gente sabe que ele não vai ganhar medalha. Porque no adestramento, o atleta é o cavalo, não é o cavaleiro. Então, o hipismo é onde os dois, masculino e feminino, podem disputar de igualdade, porque não tem diferença nenhuma. Então, assim, os campeões são de mais idade. Eu acho que o João Vitor vai começar a pensar em medalha daqui 10, 15 anos. É essa a preparação que nós estamos fazendo para ele. Ele nunca pensou em jogar basquete? Graças a Deus, não. Pensou meu filho jogando basquete, a cobrança que não ia ser, a comparação com a mãe, ia ser muito triste, coitado. Ele nunca, nada, nem na escola? Eu estava vendo outro dia uma postagem do LeBron James, do filho dele. Até eu postei no meu Instagram. Coitado desse menino. Pensou? A cobrança que não é em cima do menino? Dele ser igual o pai? E ele tá jogando, metido, menino. Nossa! Peitudinho, foi lá. E se te chamarem pra comentar hipismo, já tá tranquilo também? Não comento porque eu não sou muito expert nisso, mas... É difícil. Eu não me envolvo muito já que é para não sofrer. Eu não sei muito tecnicamente, que é para falar, saber se ele errou ou não. Então, no final, eu pergunto, ele foi bem? Eu sei um pouquinho, né? Mas assim, não me aprofundo muito porque é para não sofrer. Entendi. Deixa o pai fazer isso. Como é que ele tá, seu filho? Tá ansioso? O João Vitor é tranquilo. Ele está lá disputando várias competições. Esse final de semana ele tem uma competição. Ele tá muito focado, ele sabe o que ele quer. Ele sabe que ele é muito patriota. Hoje até postei uma foto dele com a bandeira do Brasil nas costas. O João Vitor, ele ama. Ele sempre tá com a camisa do Brasil. Ele é um menino especial. Tá lá sozinho, treinando direto, focado nas Olimpíadas. E em se classificar, em participar. Né? Mas isso vai ser uma experiência para ele. O importante para ele é ser um cavaleiro olímpico. É muito importante para ele isso.